Você já deve ter visto esse livro aqui, Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, Duas Formas de Pensar. Mas como nem tudo são flores, aparentemente não existem só duas formas de pensar, e eu descobri mais duas formas de pensar com esse livro aqui, Pensando em Sistemas. Aqui ela vai falar de duas formas de você pensar em outro âmbito do raciocínio humano, que é a parte de resolução de problemas, né? E ela vai falar a respeito de dois métodos de pensamento. O primeiro é o método reducionista e o segundo é o método sistêmico. Então, a gente tem aí duas formas de pensar a mais, o pensamento reducionista e o pensamento sistêmico. O pensamento reducionista, ele vai tratar de ver as partes ao invés do todo, reduzir grandes problemas, quebrá-los em pequenas partes para que nós possamos, de alguma forma, tentar entender o todo através das pequenas partes. Esse tipo de pensamento ele vem desde a Revolução Industrial, mais ou menos, de um modo que as pessoas elas passaram a pensar mais logicamente, de uma forma mais reducionista e menos intuitiva e até mesmo menos holística. E isso causou um problema que eu acho que é latente na nossa sociedade, que é o problema que eu chamei de mito da solução mágica, né? Que é você tentar encontrar em problemas complexos, em sistemas complexos, em ambientes complexos, como é a vida no mundo real, uma solução mágica que resolva todos os problemas. Por exemplo, na política, as pessoas costumam colocar toda a sua fé, todas suas cartas em um determinado político, porque esse político vai ser a salvação da humanidade e ele vai acabar com a fome, ele vai acabar com a pobreza e assim sucessivamente. Outro ponto, por exemplo, em grandes empresas, as pessoas acreditam que você mudar o diretor, mudar o CEO e alguma coisa do tipo, essa empresa vai passar a ter melhor desempenho só porque o problema estava totalmente concentrado naquele único e pequeno ponto e se aquele ponto for resolvido, todo o resto é resolvido. Bom, nós sabemos que a vida real não funciona dessa forma. A vida real ela está muito mais por uma forma sistêmica. E o que é um sistema, de modo geral? O sistema ele é algo que engloba o todo, né? Ele é um conjunto, na verdade, de coisas, sejam elas pessoas, máquinas, ambientes, células e assim sucessivamente, que com o passar do tempo vão desempenhar um padrão de comportamento. E esses padrões, eles às vezes são tão característicos que os pensadores sistêmicos da teoria de sistemas vão até dar nomes específicos para cada um desses padrões, que eles vão chamar de arquétipos. E, além disso, né, como nada é muito fácil, os sistemas eles ainda transitam entre serem estáveis e instáveis. E os sistemas estáveis, eles são aqueles com mais redundâncias, ou seja, com vários caminhos que, se percorridos de formas diferentes, eles vão levar você basicamente para o mesmo lugar e são mais resistentes a agentes externos, a fatores externos que trazem instabilidade para os sistemas. E o sistema instável é o sistema que é o oposto do estável, que é aquele que tem mais caminhos únicos, ou seja, menos redundâncias. E se agentes externos impactarem esse tipo de sistema, muito provavelmente ele está mais suscetível a ruir. Isso a gente pode ver, por exemplo, né, um exemplo claro aí, clássico, que aconteceu há algum tempo atrás, aquele grande navio que encalhou no estreito do Canal de Suez e ele simplesmente parou o sistema global de transporte de cargas por algum tempo. Então, a gente vê que existem poucas redundâncias nesse sistema e apenas uma variável é capaz de fazer com que todo o sistema seja afetado. Um exemplo bem legal a respeito de pensamento sistêmico é, por exemplo, o vício. As pessoas que têm, por exemplo, um vício em bebida ou um vício em fumo, elas acham que se elas removerem um objeto, mais uma vez, mágico da sua rotina, elas vão acabar com o seu vício de uma vez por todas e muitas continuam falhando miseravelmente em abandonar vícios, justamente por causa desse pensamento reducionista a respeito de o que é um vício, né? E nós sabemos que um vício está muito mais relacionado
ao ambiente que você frequenta, ele está muito relacionado aos seus hábitos de vida, ele está muito relacionado a se você pratica um esporte ou não, se você cuida da sua saúde mental ou não. E as pessoas acabam achando que, eu quero parar de fumar, eu vou só amassar o meu maço de cigarro e jogar fora, mas logo mais ela compra outro. Por quê? Porque ela ainda frequenta os mesmos ambientes que faziam com que ela tivesse vontade de fumar, ela não pratica algum tipo de exercício físico, ela não trocou os hábitos de fumar por outro tipo de hábito e assim sucessivamente. Então, a nossa vida, de um modo geral, ela funciona de uma forma sistêmica. E nas palavras da própria autora, e eu concordo com ela, eu não acho que a visão sistêmica seja de fato ou intrinsecamente melhor do que a visão reducionista. Ambas são complementares, mas existem diferentes lentes para você enxergar o mundo, e quanto mais lentes nós tivermos para enxergar o mundo, mais fácil nós podemos resolver grandes problemas complexos. E a lente do pensamento sistêmico versus o pensamento reducionista é um desses métodos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Valeu!